voltamos, né, à continuação, vamos continuar sobre a questão do fato típico. Nós trabalhamos então nós estamos trabalhando os elementos do fato típico, que são 4, né? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vamos trabalhar ainda muita coisa, viu? Fica ligado, não perde nada, porque aqui nós vamos trabalhar muita coisa importante para a sua prova, para o seu aprendizado. Então eu falei para vocês que para que uma pessoa possa praticar um fato típico, primeiro elemento, conduta. Essa conduta tem que ser consciente e voluntária. Lembra que eu falei para vocês? Essa conduta pode ser ela pode se manifestar, exteriorizar através de uma ação ou omissão, beleza? E essa ação ou omissão, ela deve ser dolosa ou culposa. Lembram disso ou não? Ação é um fazer, omissão é um deixar de fazer. Você pode praticar a título de dolo ou culpa. Vamos lá, depois eu vou apagar. O que é crime doloso? Vamos lá. Dolo e culpa, vamos lá. O que é um crime doloso? E o que é um crime culposo? Crime culposo. Você já deve ter ouvido falar, né? Crime doloso e crime culposo. Presta atenção. Isso aqui, pessoal, está lá no artigo 18 do nosso Código Penal. O que é um crime doloso? Crime doloso é aquele crime em que o agente ele quer praticar o resultado, ele quer o resultado, ou mesmo que ele não queira, ele assume o risco de produzir aquele resultado. Então, crime doloso é aquele que o agente quer, ele prevê o resultado, ele quer o resultado, ou ele assume o risco de produzir o resultado. Então, você quer matar alguém, você atira numa pessoa para matar. Esse é o dolo direto. Dolo direto. Você quer matar a pessoa, você está atirando nela para matar. Isso é dolo. Mas dolo não é só quando a pessoa quer o resultado. Muitas vezes a pessoa não quer praticar o resultado. Ela não quer que aquele resultado... Mas a pessoa assume o risco. Aí é chamado dolo eventual. O que é o dolo eventual? Dolo eventual acontece quando o sujeito ele prevê que o resultado pode acontecer, existe uma previsão do resultado, é previsível a ocorrência desse resultado, só que ele não está nem aí, ele assume o risco de produzir. O que acontece é isso muito, pessoal, no trânsito. O sujeito ali bebe todas, vai para um barzinho, vai para uma balada, bebe todas, fica extremamente embriagado, fica bêbado. E aí, ele pega o carro e volta para casa. Percebam, ele não quer matar ninguém, ele não quer atropelar ninguém. Só que o cara está totalmente embriagado, está ali fora da sua situação de normalidade. Ele está assumindo um risco. Ele está assumindo o risco de atropelar, de machucar, de matar uma pessoa ou várias pessoas. Isso é o dolo eventual. Então, pessoal, o crime doloso, presta atenção, o crime doloso... ele adotou duas teorias. Nós temos a teoria da vontade. O que é teoria da vontade? Teoria da vontade está naquela primeira parte do artigo 18, inciso 1. O crime é doloso quando a gente quis o resultado. Quis o resultado. Essa é a teoria da vontade. O que é a teoria da vontade, então? A gente quis o resultado. É o dolo direto. Dolo direto. Eu quis o resultado. Teoria da vontade. Mas o Código Penal também adotou a teoria do assentimento ou teoria do consentimento. Segundo a teoria do assentimento, teoria do consentimento, é aquele que o agente ele não quis o resultado. Ele previu que o resultado poderia acontecer, ele não quis, mas ele assumiu o risco. É a teoria, né, da anuência, a pessoa está anuindo, a pessoa está consentindo no resultado. Ou seja, ela não quer, mas ela assume o risco de produzi-lo. Então, o Código Penal, em relação ao dolo, adotou essas duas teorias. Teoria da vontade, quando a gente quer o resultado, e teoria do consentimento, ou do assentimento, né? Quando a gente prevê o resultado, ele não quer, mas ele assume o risco de produzir esse resultado. Ele assume o risco. Esse é o chamado dolo eventual. Então, nós temos aqui, ó, o dolo direto e o dolo eventual. No dolo direto foi adotada a teoria da vontade, teoria da vontade. Dolo eventual, teoria do consentimento ou do
sentimento. Entendeu o que é crime doloso? Crime doloso, então, é aquele crime que você quer, é aquele resultado que você quer praticar ou você não quer, mas você previu e assumiu o risco de produzir aquele resultado. Isso é crime doloso. Beleza? Professor, o que é crime culposo? Crime culposo, pessoal, é aquela situação que você não quis praticar o resultado. Você não quis praticar o crime. Você não tinha a intenção de praticar o crime. E você também não assumiu o risco de praticar aquele crime. Você não assumiu o risco, ou seja, você não aceitou, mas o crime acabou acontecendo. Isso pode acontecer? Pode, pessoal. Isso acontece muito em trânsito, né? Isso está lá no artigo 18, inciso 2 do Código Penal. Crime culposo, pessoal, acontece quando uma pessoa pratica uma conduta voluntária, ela pratica uma conduta voluntária, só que por negligência, por imprudência ou por imperícia, ela acaba provocando um resultado involuntário. Por quê? Porque era um resultado por ela não desejado, não querido, e ela nem assumiu o risco. Então, o crime culposo, pessoal, ele pode acontecer por negligência. Deixa eu colocar o primeiro aqui, ó, imprudência. Imprudência. Negligência. Negligência. Ou imperícia. Imperícia. Professor, qual é a diferença entre imprudência, negligência ou imperícia? Pessoal, a diferença entre essas situações, todas elas são modalidades de crime culposo. Você pode praticar um crime culposo sendo imprudente, negligente ou imperito. O que é imprudente? Imprudente, pessoal, acontece quando você age em excesso. Presta atenção, você age em excesso. Você faz mais do que você tinha que fazer. Você vai além. Você pratica uma conduta perigosa. Imprudência é chamado também pelo direito penal, pela doutrina, de culpa positiva. Culpa positiva. Por que positiva? Positiva não é um fazer, você faz em excesso, você faz mais do que tinha para fazer. Você faz de uma forma perigosa. Exemplo. Você dirige o seu carro em excesso de velocidade. Você dirige o seu carro mexendo no celular. Você está sendo o quê? Uma pessoa imprudente. É a culpa positiva. Agora nós temos também a culpa negativa. A culpa negativa é a chamada negligência. O que é negligência? Negligência agora é a culpa negativa porque enquanto na imprudência você faz em excesso, você faz de forma perigosa, na negligência não. Na negligência você deixa de fazer, você é uma culpa negativa porque você deixa de praticar, você deixa de fazer algo que a cautela recomenda que você faça. Você deixa de fazer algo que a cautela recomenda que você faça. Exemplo. O pai que esquece a arma de fogo que ele tem autorização, ele tem um porte, a posse, o porte, ele esquece em cima do banco, em cima da mesa, em cima do sofá, e a criança acaba pegando aquela arma sem o pai ver e dispara contra si, contra outra pessoa, por exemplo. Aquele pai agiu com culpa. Ele foi o quê? Negligente. Você que muitas vezes, por exemplo, vai sair de casa, você sabe que tem que colocar óleo no seu freio, óleo no freio, e acaba que na correria você esquece. Você está sendo uma pessoa negligente. Por quê? Ou mesmo que você não esqueceu, né? Você está na correria, você fala, não, daqui a um mês eu coloco. Você está deixando de fazer algo que a cautela recomenda que você faça. Você está sendo negligente. Professor, o que é imperícia? Imperícia é chamada de culpa profissional. Culpa profissional. Acontece, pessoal, quando o sujeito ele é negligente ou imprudente dentro da sua profissão, do seu ofício, do seu trabalho, do seu emprego. A gente vê muito isso, pessoal, a gente vê muito essa situação envolvendo erros médicos.
A culpa profissional. O médico vai realizar uma cirurgia em determinada pessoa e no momento do procedimento dessa cirurgia, ele acaba pulando uma parte que ele não tinha que pular, ele esquece e causa lesão naquela pessoa. Ou acaba muitas vezes até matando aquela pessoa. Perceba, ele não quis matar. Em nenhum momento ele quis assumir o risco de matar aquela pessoa. Só que por falha, por erro, por imperícia na cirurgia, no procedimento, ele acabou matando ou muitas vezes lesionando aquela pessoa, gerando lesões na saúde, no corpo daquela pessoa. Então perceba, é a chamada culpa profissional. Por quê? Porque a pessoa, ela falha, ela vacila, ela pratica um resultado involuntário por imperícia, por falta de cuidado. Beleza? Entenderam? Olha outra coisa interessante. Isso está lá no artigo 18, parágrafo único, né? Uma pessoa só pode ser punida por um crime culposo, pessoal, se tiver previsto em lei. Em regra, pessoal, em regra, a gente só é punido pelos crimes dolosos. Quando você mata alguém, quando você pratica um furto, quando a pessoa pratica um roubo, por exemplo, você vai ser punido na forma dolosa. Agora, existem crimes que também estão lá na lei que admitem a forma culposa. Mas eu só posso responder por um crime culposo se houver previsão legal da conduta culposa. Senão eu não posso. Quer ver que eu vou dar um exemplo para vocês? Vamos lá. O crime de homicídio. Existe homicídio doloso? Existe. Artigo 121 do Código Penal. Homicídio doloso. Você pode matar uma pessoa por querer, mete bala na pessoa, ou você pode matar uma pessoa porque você assumiu o risco. Dirigir embriagado, por exemplo. Muito embriagado. Então, nesse caso, você matou uma pessoa. Homicídio doloso. Mas você pode matar uma pessoa culposamente também? Posso. Professor, mas tem previsão legal? Essa é a grande questão. Porque se não tivesse previsão legal, você nunca poderia responder pelo crime de homicídio culposo. Mesmo matando uma pessoa a título de culpa. Por quê? Porque se não tiver previsão legal, você não pode responder. Mas no crime de homicídio, nós temos a modalidade culposa. Se você abrir lá no artigo 121, parágrafo 3º, fala se o homicídio é culposo. Então, como nós temos uma previsão num caso de homicídio culposo, se você mata alguém culposamente, você vai responder pelo homicídio culposo. Só uma observação. Se você mata alguém, se você mata na direção de veículo automotor culposamente alguém, aí o crime vai ser lá do Código de Trânsito Brasileiro, lá do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, né? Aí você vai praticar o crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Então, quando você mata alguém culposamente, homicídio culposo do Código Penal. Mas se foi na direção de veículo automotor, crime lá do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Mas em ambas situações, nós temos homicídios culposos. A pessoa matou culposamente. Só que olha que interessante. Tem crime que não existe a modalidade culposa. E tem como você praticar, mas só que não tem a modalidade. E aí você não vai responder por nada. Quer que eu dou um exemplo para você? Vamos imaginar o crime de furto. O crime de furto é o crime que você subtrai para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então vamos imaginar que você chega na casa de uma pessoa, pega o celular da pessoa e sai correndo. Você praticou um furto. E foi o furto doloso. Você quis subtrair a coisa daquela pessoa, o celular dela. Furto é crime doloso. Mas lá no crime de furto, lá no artigo 155, você pode procurar lá. Você pode procurar. Lá não existe furto culposo. Não existe. E tem como você praticar. Só que não existe, então você não pode responder. Isso talvez já pode ter acontecido com você. Vamos imaginar que em determinado dia você estava numa festa, você estava numa reunião de família, e aí muitas vezes pode ser que os seus familiares, seus amigos, alguém deles tenha algum celular muito parecido, até igual ao seu. E aí na hora da conversa, você comeu, bateu papo, você vai lá e pega o celular e acha que é o seu, e você leva para casa. Perceba, você subtraiu um celular que não é seu. Você subtraiu um celular que não é seu. Mas você subtraiu de forma culposa. Por quê? Você, nesse caso, você foi imprudente, né? Você
foi negligente, na verdade. Você deixou de tomar a cautela. Você podia ter olhado bem ali na mesa, ter visto, ó, será que esse celular é o meu? Mas não, você já pegou, já botou no bolso e foi embora, achando que o celular era seu. Perceba que você subtraiu uma coisa que não é sua, culposamente. Você foi negligente, faltou um pouco de cautela, faltou atenção nesse caso. Mas no crime de furto não existe furto culposo. Se não existe, você não pode responder pelo crime de furto culposo. Por quê? Agora que você vai entender esse artigo. Lá no artigo, então, 18, parágrafo único, fala que ninguém pode ser punido por um crime culposo, se não, pessoal, se ele não tiver previsto em lei. Se ele não tiver previsto em lei, você não pode responder por um crime culposo. Só pela forma dolosa. Mas se não foi doloso, você não pode responder pelo crime culposo. Entenderam a diferença do crime doloso para o crime culposo? Ficou claro isso? Pessoal, existe uma situação que cai muito em concurso público. Existe um tema específico que é o chamado dolo eventual e a culpa consciente. Culpa consciente. O crime culposo, pessoal, existe a culpa, a chamada culpa consciente. Culpa consciente e nós temos aqui o dolo eventual. Esses dois institutos penais, eles caem muito, eles despencam nas provas e nos concursos. Culpa consciente e dolo eventual. Por quê? Porque eles são muito, muito parecidos. Inclusive, pessoal, você que tem dúvidas, você que está vendo que a gente está falando de muita coisa aqui, você que está tendo, talvez porventura, alguma dúvida, né? Ah, professor, eu fiquei com alguma dúvida na matéria, eu fiquei com alguma indagação, né? Faz o seguinte, manda mensagem, não é? Lá no meu Instagram, você pode mandar mensagem lá no direct que eu respondo as dúvidas, viu? Ah, professor, fiquei com alguma dúvida, manda lá, viu? Vou colocar aqui, ó, @penal.aulas, @penal.aulas. Pode colocar só penal.aulas, né? Lá você pode mandar mensagem e eu posso tirar suas dúvidas depois, viu? Pode mandar mensagem lá. Penal.aulas, manda uma mensagem no meu direct, lá eu tenho várias aulas de direito penal, eu tenho vários materiais, várias aulas, né, de direito penal, e lá eu respondo as dúvidas. Se você ficou com dúvida na matéria, manda um direct lá que eu respondo para você. Beleza? Tranquilos? Beleza, então. Vamos lá. Então, eu estava falando para vocês que se você tiver uma dúvida, manda lá. Nós temos uma situação que cai muito em concurso público, que é a culpa consciente e o dolo eventual. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil depois para a gente colocar. Culpa consciente e o dolo eventual. É parecido, mas não se confundem. Uma situação é culpa, outra situação é dolo. Qual que é a diferença das duas? Tanto no dolo eventual como na culpa consciente, presta atenção, o agente, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o agente prevê o resultado. Ele prevê o resultado. Esse é o ponto em comum. No dolo eventual e na culpa consciente, perceba, nas duas situações o agente não quer praticar o resultado. No dolo direto, não. Quando a pessoa tem um dolo direto, ela quer o resultado, ela quer praticar aquele resultado criminoso. No dolo eventual, a pessoa não quer praticar o resultado criminoso. Na culpa consciente, a pessoa não quer praticar o resultado. Só que, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, o agente prevê o resultado, ou seja, a possibilidade de acontecer aquele resultado está claro. A possibilidade de acontecer aquele resultado criminoso está latente, está claro. Está claro. Existe uma previsão, você consegue prever. Existe uma previsão de aquele resultado acontecer. Só que qual que é a diferença? No dolo eventual, ó, no dolo eventual, esse aqui é pro dolo eventual, viu? No dolo eventual, a pessoa o quê? Assume o risco. Ou seja, ela não quer o resultado. Ela não quer que aconteça aquele resultado. Mas ela não se importa. Ela continua praticando a conduta dela, ela não tá nem aí. Na culpa consciente, não. Na culpa consciente, a pessoa até prevê que aquele resultado pode acontecer. Ela não quer o resultado. Ela prevê. Só que aqui, ó, na culpa consciente, ela acredita sinceramente que irá
evitar o resultado. Por que ela acredita que, sinceramente, ela irá evitar o resultado? Por causa da sua habilidade, por causa da sua técnica. Ela acredita que com a sua força, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com a sua inteligência, ela vai evitar o resultado. E aí cai na culpa consciente. Professor, me dá um exemplo para eu entender. Vamos lá. Imagine aquele cara, sabe aquele cara que faz, que joga, eu não esqueci o nome agora, eu confesso para vocês que eu não me lembro, não estou recordando o nome. Mas aquele cara que você vê muito em circo, né? A mulher ou o rapaz fica lá atrás, fica na frente de um local em que o sujeito fica jogando faca. Pá, 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 pá. O cara fica jogando faca, aí o cara acerta aqui, acerta aqui, aí fica todo mundo naquela tensão, né? Perceba. Nesse caso, vamos lá, o cara tá lá jogando a faca, o cara é profissional, o cara é treinado, não sou eu não, viu? Se for eu, meu irmão, aí sim eu tô assumindo o risco de matar uma pessoa, óbvio, né? Eu não tenho habilidade, eu não tenho técnica para isso, né? Nunca treinei, nunca fiz isso. Mas o cara lá profissional, o cara da área, pá. Só o que acontece? O cara vai jogando a faca, vai acertando, acerta tudo bonitinho, acerta na última facada, pá! Acerta o braço da pessoa, por exemplo, ou acerta o pescoço e mata a pessoa. E aí? Ele não queria matar. Só que por erro ali aconteceu um negócio, a mão dele foi pro lado, enfim, errou. Vamos lá. Esse resultado era previsível? Pessoal, mesmo para um profissional, esse resultado é um resultado previsível. É previsível que você, mesmo sendo profissional, joga aquelas facas, vai passando pertinho, vai pro lado, vai... É previsível, porque passa muito perto, raspa a pessoa. É previsível. Só que, presta atenção, aqui ele praticou o crime, se ele matar a pessoa, ele praticou o crime de homicídio culposo. Por que homicídio culposo, pessoal? Porque mesmo esse resultado sendo previsível, ele acreditou sinceramente que o resultado não ia acontecer. Ele acreditou sinceramente no seu coração que o resultado não ia acontecer. Por quê? Porque ele iria evitar o resultado. Ele ia fazer tudo, de tudo para evitar o resultado. Só que na última facada, acertou a vítima. Ele praticou homicídio culposo. Por quê? Culpa consciente. Ele prevê o resultado, mas ele acreditou sinceramente que não ia acontecer. Entendeu a lógica? Se fosse o professor Davi, eu tô lá jogando a faca, eu acerto, opa, vou acertando. Eu não sou bom nessa área, não sou técnico, sou profissional, nunca fiz isso. Mesmo que eu não queira matar uma pessoa, eu vou estar assumindo o risco de matar ela. Ou, por exemplo, que acontece muito no trânsito, né, pessoal? O sujeito lá bebe todas, fica totalmente embriagado, volta para casa dirigindo, o cara não quer matar ninguém, mas o resultado é previsível, que ele atropele alguém? É muito previsível que ele atropele alguém. Só que ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele assume o risco. Aí, se ele atropela alguém, ele vai cair no dolo eventual. Pessoal, estou dizendo uma pessoa que está realmente muito embriagada, né? Porque o fato de uma pessoa ter bebido um pouco, aí, dependendo da situação, isso vai depender muito do caso em concreto. Mas dependendo da situação, ele pode cair na culpa consciente, né? Inclusive hoje o posicionamento do STJ, do nosso Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que não é porque a pessoa bebeu um pouco de álcool, que necessariamente ela vai entrar no dolo eventual. Vai depender do caso em concreto. É claro que em situações em que a pessoa está embriagada, visivelmente, a pessoa está fora de si, a pessoa está num estado diferenciado, né? De consciência, a pessoa... Nesse caso é dolo eventual, a pessoa está assumindo risco. Não adianta ela falar que ela achou que ia evitar, não, que nesse caso não tem nem como. Nesse caso a pessoa está embriagada, está num estado diferenciado. Agora, às vezes a pessoa bebeu um copinho, né? Um vinho, um álcool, uma cerveja, por exemplo, foi num bar, bebeu um copo, menos de um copo, bebeu pouca coisa. E a pessoa, nesse caso, não quer dizer que porque ela bebeu, necessariamente que ela vai entrar no dolo eventual. Ela pode culposamente, culpa consciente, matar uma pessoa no trânsito, por exemplo. Então, tudo vai depender do caso concreto. Agora, obviamente, quando envolve casos, né, embriaguez, a pessoa está realmente embriagada de uma forma diferenciada, né, o sistema cerebral dela está totalmente afetado pela bebida, uma situação diferenciada, aí não tem como. Aí cai no dolo eventual mesmo, ele está assumindo o risco de matar, vai cair no homicídio doloso e vai ser julgado pelo tribunal do júri. Ficou claro, pessoal? Crime doloso e crime culposo? Percebam a importância dessa matéria? Agora, pessoal, para encerrar, então uma conduta ela pode ser praticada através de uma ação ou omissão, né? Dolosa ou
culposa. Dolosa ou culposa. Só que existe também, pessoal, além do crime doloso e do culposo, existe também o chamado préter-dolo, que é o crime préter-doloso. Préter-dolo, que é o crime préter-doloso. O que é préter-dolo, pessoal? Préter-dolo está previsto lá no artigo 19 do Código Penal. O crime préter-doloso é aquele que o agente ele tem um dolo. Ele tem o dolo, ó. Ele tem o dolo. Ele tem o dolo direto ou eventual, mas ele tem o dolo. Então aqui ele tem um dolo no crime antecedente, ele tem um dolo no crime antecedente, mas por culpa acontece um crime mais grave, consequente, culpa consequente. Vou explicar então. Crime préter-doloso, o que é préter? Préter é aquilo que vai além do dolo. Préter-dolo, préter-doloso. O agente ele tinha um dolo de praticar um resultado, só que por culpa, acontece um resultado mais grave. Vamos lá. Exemplo. Você deseja agredir uma pessoa específica. Teve uma discussão na rua, você vai lá na pessoa, pá! Agride a pessoa, lesona, dá um soco na cara da pessoa. Você agrediu. Você não está assumindo o risco de matar ela. Nesse caso, não. Vamos imaginar que uma situação, você deu apenas um soco nela, no rosto, na face dela, pá! Você não está assumindo o risco de matar ela. Nesse exemplo. Você tem um dolo de machucar, de lesionar aquela pessoa. Você não quer matar ela. Só que ela, você dá um soco nela, ela cai, escorrega ali, bate a cabeça no chão e morre. E morre. Dá um traumatismo craniano. E ela falece. E aí, você praticou o crime? Que crime que você praticou? Homicídio culposo? Nesse caso não é homicídio culposo porque existe um crime específico. Existe um crime específico para essa situação, que é chamado crime de lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Qual que era o seu dolo? A sua vontade era de matar aquela pessoa? Não, a sua vontade era de lesionar, agredir. Você queria, o dolo seu era de lesionar aquela pessoa. Então você tinha o dolo na conduta antecedente. Antes, na sua conduta antecedente, você tinha um dolo de lesionar aquela pessoa. Mas por culpa consequente, o que aconteceu consequente depois? A morte da pessoa. Então a morte foi culposa. E a agressão foi dolosa. A agressão foi antes. A pessoa morreu por culpa sua. Isso é um crime préter-doloso. Préter-dolo. Você tem um dolo de praticar um crime menos grave e por culpa acontece um resultado mais grave. Então, dolo no antecedente e culpa no consequente. Isso aqui, pessoal, está previsto lá no artigo 19 do Código Penal. Beleza? Ficou claro? Se vocês quiserem ver o artigo, o crime específico, vou até abrir para vocês aqui, ó, lá no artigo 129 do Código Penal, e aí nós terminamos nossa aula, só para vocês verem aqui, ó, artigo 129, parágrafo 3º, fala o seguinte, ó, é a chamada lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º, fala o seguinte, se da lesão corporal resulta morte, como nesse caso, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco. Porque se esse agente tivesse dado um soco, por exemplo, num bebezinho, numa criança, num bebezinho, dependendo do soco, ele está assumindo o risco de matar. Se a questão demonstrar que ele assumiu o risco de matar, aí é dolo eventual. Aí ele vai responder por homicídio doloso. Aí não tem conversa fiada. Não tem conversa. Agora, nesse caso, ele deu um soco na cabeça de um adulto, não assumiu o risco de matar. As circunstâncias demonstram que ele não queria matar e nem assumiu o risco. A vontade dele era apenas de agredir, lesionar, mas por culpa acabou matando, ele vai responder por esse crime. Artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Lesão corporal seguida de morte. É o chamado préter-dolo, crime préter-doloso. Beleza? Então vamos lá. Nós encerramos e concluímos a nossa parte da nossa matéria aqui. E mais para frente iremos, né, tratar de outros temas, outras matérias extremamente relevantes aí para vocês. Dá uma respirada, bebe a sua água e já já voltamos. Até a próxima aula.